De novo, eu vou ter que vir aqui para falar desse assunto, mas é algo que eu escuto todos os dias, todos os dias. Nos Estados Unidos, a gente não tem só um sotaque. A gente não tem só o sotaque americano. É a coisa mais comum você escutar todos os tipos de sotaque, 200 tipos de sotaque. Muita gente fala, ah, sotaque hispano. Mentira, não existe um sotaque hispano. Cada espanhol tem um sotaque, e falando inglês, cada espanhol tem um sotaque. Não existe um sotaque brasileiro. Existem vários tipos de sotaques brasileiros, porque nós temos vários sotaques, certo? Dentro do Brasil. O que você tem que se preocupar? Em ter um inglês funcional, certo? E para isso, você precisa fazer um estudo de metodologia ativa. Aprender muitas palavras faladas, não lidas, que é outra área do cérebro. Falar é diferente de ler. Ler, entender, uma coisa. Falar e pronunciar é outra. E parar de ficar pilhado com o seu sotaque. Porque nos Estados Unidos não existe apenas sotaque americano. A entidade sotaque americano é uma mentira, porque a gente tem vários sotaques americanos. E os próprios americanos fazem piada, ou com o sotaque do Texas, ou com o sotaque de Minnesota, ou com o sotaque de Austin, ou o sotaque de Miami. Até os próprios americanos brincam entre si por conta dos sotaques em si. O que o seu inglês tem que ser funcional? E para que serve o idioma? Para a gente se conectar com as pessoas e se expressar. Quando você fica extremamente pilhado com um único detalhe, que é o seu sotaque, você não vai aproveitar essa conversa. Isso vai ser um limitante tão grande na sua vida, é quase uma questão de propósito de vida. O idioma tem que te conectar com as pessoas e não te afastar. Então, assim, eu sei que é muito difícil. Eu sei que o brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, né? Pra se sentir o inferior, o coitadinho. Mas você tem que abrir a boca e falar. Senão você não vai aprender inglês. Não vai, não vai, não vai, simplesmente não vai. E aprenda palavras não lendo. Eu sempre ensino o método que eu acredito, que é o método Acquire, que é o método que é validado cientificamente falando. Quando você aprende uma palavra, você tem que aprender como pronuncia. E ver aquela carta várias vezes, várias vezes, várias vezes, para que aquilo ali entre no seu cérebro, certo? Então, quando você aprendeu aquela carta, aprendeu aquela palavra, esse é o momento você sozinho de lembrar aquela palavra. Quando você tá conversando, é para você aproveitar a conversa. É pra você aproveitar a conversa. Vai pensar o que a pessoa tá dizendo, vai se expressar, vai entender aquela situação, fazer uma escutativa e não ficar louco por conta da palavra chique que você não utilizou ou da palavra rebuscada que você não conseguiu lembrar ou por conta do seu sotaque. Porque isso vai te deixar de uma forma acanhada e mais do que isso, você não vai se sentir livre para ser você mesmo. E o idioma serve para te conectar e te dar mais liberdade, não o oposto. Então, desfaça essas amarras mentais, que é a maior diferença, não só no sentido de plasticidade neural, entre crianças e adultos aprendendo inglês. A criança, ela não tem medo de ser julgada, ela não tem medo de falar errado. E ela tem mais neuroplasticidade para adquirir o idioma. Então, o trabalho mental relacionado ao inglês é constante. Então, vai lá, abre a sua linda boca e fale. Aprenda a palavra de forma ativa, pronunciando, e aproveite